convidar a abrir, por gentileza, o Salmo 22, versículo 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Vamos de novo, juntos, vamos lá. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Amém. Nós hoje vamos falar sobre o sangue vertido quando as mãos de Jesus foram feridas. Quem está acompanhando aqui desde o início, sabe que Jesus verteu o seu sangue em alguns momentos especiais. Quem se lembra, o primeiro momento foi no Getsemane. O segundo momento, ferida os açoites nas costas. Terceiro momento, a coroa de espinhos. O quarto momento, quando arrancaram a sua barba, ferida no rosto. E agora a palavra de Deus nos diz no Salmo 22, que é uma descrição muito minuciosa acerca das impressões que Jesus estava tendo quando ele estava na cruz. Jesus estava na cruz e ele estava cercado de demônios, cercado de espíritos malignos que o atormentavam de uma maneira feroz. E nós encontramos também a descrição da ferida nas mãos e da ferida nos pés. Traspassaram-me as mãos e traspassaram-me os pés. E nesse momento, queridos, quando Jesus está sofrendo a ferida em suas mãos e vertendo o seu sangue das mãos, ele está permitindo com que a humanidade seja resgatada daquilo que a mão representa. A mão representa nossas obras. A mão representa as nossas realizações. A mão ou as mãos representam o nosso ministério. As mãos representam a nossa capacidade de nos doarmos em favor das outras pessoas, através do bem, das obras, das sementes que nós lançamos. As mãos representam a nossa atividade para abençoar o mundo, para abençoar aquele que nos cerca. É claro que nós trabalhamos e com o nosso trabalho, o trabalho das mãos, sustentamos a nossa casa. Mas é muito mais importante perceber que os homens de Deus, de Gênesis a Apocalipse, aqueles cujos nomes foram tidos como nomes notórios, foram aqueles que foram além do cuidado do seu âmbito familiar. Pessoas cujos os nomes foram registrados na história. Eles conseguiram agir, eles conseguiram transbordar para além da sua casa, para além do ganha-pão de cada dia, para além das necessidades materiais ou físicas ou financeiras da sua casa, da sua família. Os homens e as mulheres que marcaram a história conseguiram usar as suas mãos para sustentar a sua casa, mas para ir além, para fazer algo, para deixar um benefício de duradoura lembrança, ou um benefício permanente registrado na história, que não seja registrado na história, mas pelo menos na sua sociedade, no lugar onde ele convivia. Seu nome foi lembrado não somente por ter dignamente sustentado a casa, mas por ter feito algo de valor que pudesse mudar o curso da vida de outras pessoas. Eu acredito que quando Jesus está ali sendo ferido nas mãos, ele está nos resgatando da nossa falta de frutificação. Ele está nos resgatando da nossa incapacidade de realizar para além do nosso âmbito familiar. Se você hoje sair deste culto, pelo menos com a consciência clara, gente, eu tenho vivido tantos anos, mas eu só consigo fazer bem para minha família. As obras que realizo só são lembradas ou só são de benefício da minha casa, mas ninguém desfruta disso. Olho para a direita, olho para a esquerda, olho para a história, e talvez se no final deste culto você se der conta de que seu ministério se restringe somente àqueles que estão debaixo do seu teto, hoje o sangue de Cristo vem para te resgatar. Hoje o sangue de Cristo vem para fazer com que você compreenda que ao partir deste mundo, nossas obras nos acompanham.
E se nós formos destituídos de obras, quem nos acompanhará? Nossas obras nos acompanham. O que nós deixamos como legado, o que nós marcamos, o que nós influenciamos. Cristo, ao ser cravado na cruz pelas suas mãos, conforme a palavra de Deus está dizendo, traspassaram-me as mãos e os pés. Cristo está nos resgatando para que nossas obras sejam frutíferas. Há um outro texto interessante que é em Zacarias capítulo 13, versículo 6. Zacarias 13, 6. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 13, versículo 6. Está difícil achar? Olha aqui para o telão. Vamos lá, juntos. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Quando perguntarem, que feridas são essas nas tuas mãos? São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Essa é uma profecia. Zacarias vem antes de Jesus, mas é uma profecia de que Jesus, em pouco tempo, seria ferido nas mãos e seria ferido pelos seus próprios amigos. Seria entregue pelos judeus, sendo ele um judeu, seria entregue pelos próprios judeus para ser ferido nas suas mãos. Mas era propósito de Deus. Por quê? Porque Deus encontrou uma humanidade inoperante. Diga para o seu vizinho, você não pode ser inoperante. Diga isso para ele. Você não pode ser inoperante. Quando terminar os seus dias, entenda uma coisa, que as suas obras o acompanham. Então você não pode ser inoperante. Jesus foi ferido nas mãos. E a profecia era justamente essa. Quando te perguntarem, que feridas são essas? São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Eles me traíram, eles me entregaram, sem que soubessem que estavam ferindo as mãos de Jesus para nos resgatar da maldição, da falta de frutificação, da impossibilidade de ser operante para o mundo, operante para as pessoas. Nós hoje somos resgatados disso. Eu creio que quando o Senhor colocou claramente no coração, põe a igreja para orar e põe a igreja para passar esses 7 dias, Ele queria ter um encontro com a gente, para revelar nossas obras, para revelar as áreas em que nós somos bloqueados, em que a gente não percebe, que a gente não consegue fluir, não consegue avançar. Pois bem, estamos hoje aqui para falar das obras. Mas há 3 passagens bíblicas que hoje eu gostaria de compartilhar de uma forma breve para explicar a causa da nossa falta de frutificação. Êxodo capítulo 4. Quero que você vá se preparando ou para abrir a sua Bíblia ou para ler aqui com a gente no versículo 6, Êxodo 4, versículo 6. Nós vamos encontrar uma passagem interessante que já ministramos na igreja uma vez. Êxodo capítulo 1, ou mais vezes. Êxodo 4, versículo 6. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Deus falou para Moisés, entenda bem o cenário. Moisés está libertando o povo que está há 430 anos como escravo. Diga, escravo. O escravo só trabalha para o seu senhor, mas ele não é livre para trabalhar em favor da sua própria família, das conquistas. Ele trabalha só em função da sua escravidão. As suas mãos são mãos calejadas de tanto trabalhar, mas nunca comeu fruto como resultado da sua liberdade, da liberdade de trabalhar para o mundo. Ele é prisioneiro. E a Bíblia declara aqui que quando Moisés estava para tirar esse povo do Egito, Deus deu um sinal. E este sinal representava o estado espiritual de toda a nação de Israel.
Deus disse a Moisés, põe a mão no peito. E Moisés foi, pôs a mão no peito. E quando ele tirou, como é que a mão estava? Leprosa. O peito representa o estado emocional e o estado espiritual. Se o meu estado emocional e espiritual é doente, as minhas mãos serão infrutíferas. Se o meu estado emocional e o meu estado espiritual é leproso, e algumas semanas atrás nós explicamos o motivo da lepra. As pessoas ficavam leprosas, a mesma palavra metzorá e motzirá, leproso, mal que sai da boca. Ou seja, as pessoas ficavam leprosas pelas palavras de maledicência que saíam da boca. As palavras de calúnia, as palavras de acusação, de reclamação, de murmuração que saía dos lábios, tornava a pessoa leprosa. E agora o Senhor está dizendo, Moisés, põe a mão no peito. O peito representa o estado espiritual de cada um. O peito representa o estado interior, o estado da alma. Põe a mão no peito e veja o estado da alma, veja o estado de espírito do povo. E Moisés, quando olhou para a sua mão, ele viu que a mão estava leprosa. Amados, a mão leprosa era resultado de um coração que estava doente. Se meu coração está doente, minhas obras serão nulas. Se a minha alma está amargurada, se a minha alma não foi liberada, se o meu espírito está bloqueado pela amargura, pelo rancor, pelo pecado, se meu coração está doente, se a minha alma está obscura, eu vou olhar para as minhas obras e vou perceber, gente, onde estão as obras das minhas mãos? O que eu tenho feito? Ou o que tenho deixado de fazer? E por que tenho deixado de fazer? Porque há alguma coisa no interior que necessita de cura. Ontem nós vimos sobre a cura da autoimagem, das pessoas que descreviam a si próprias, e a descrição era uma descrição desfigurada, deformada, porque elas se viam de uma forma errada. A autoimagem delas estava distorcida. Novamente um problema de alma, novamente um problema do coração. E se há um problema no coração, e há um problema na alma, há um problema no espírito, vou olhar para as minhas mãos e perceber que se Deus me perguntar quais são as obras das tuas mãos, talvez você vai dizer, puxa, tenho passado a vida inteira só trabalhando para ganhar o pão de cada dia. Tá bom, mas o que você conseguiu fazer além disso? Você estendeu a mão ao pobre? Você aconselhou alguém? Você desviou do caminho alguém que estava num caminho mau? Ou você passou a vida inteira trabalhando como escravo, como o povo que há 430 anos estava ali? Trabalhava, carregava pedra, subia e descia e fazia grandes coisas. Mas o que eles tinham conseguido fazer? Como resultado de homens livres ou de mulheres livres? Nada. Moisés, põe a mão no peito, olha o estado da alma deste povo. Minha mão está leprosa, Senhor. Minha mão está doente. Por que a mão está doente? Porque a alma está doente. Porque não há obras livres? Porque a alma está doente. Porque não há obras de realizações? Porque o espírito está entenebrecido, carregado, ansioso, problemático. Uma vida que só olha para dentro de si mesmo e não consegue olhar para fora. Amém, queridos? Mas será que você pode ver Jesus sendo pregado na cruz do Calvário? As mãos cravadas na cruz, o sangue sendo vertido. Para quê? Para que agora minhas mãos possam ser mãos abençoadoras. Levante a sua mão e diga, a partir de hoje, o sangue de Cristo resgata as minhas mãos
resgata as minhas obras, e as minhas mãos serão conduzidas pelo Espírito para fazer a obra que o Senhor determinou para a minha vida. E quando eu partir deste mundo, minhas obras me acompanharão, e as minhas obras serão numerosas, porque Deus me chamou para as boas obras. Será que você pode encontrar isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 10? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vamos lá, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Há um caminho de frutificação que Deus desenhou para você. E Ele projetou um caminho para você. E o seu ministério é diferente do ministério da direita e do da esquerda. É um ministério que se encaixa com o seu perfil, com a sua identidade, com o seu chamado, com a sua idade, com o seu entendimento, com a revelação. E Ele preparou um caminho. Mas, amados, talvez hoje nos demos conta de que nós necessitemos urgentemente desse derramar do sangue nas mãos. Nas mãos. Amém? Quero que você abra comigo agora numa outra passagem bíblica que se encontra lá em Lucas capítulo 6, de 6 a 11. Lucas 6, de 6 a 11, a Bíblia declara assim. Vamos junto comigo aqui no telão. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Olha, qual que era a mão que estava atrofiada? Era a mão direita. Isso era um sinal do que Jesus veio fazer. Ele veio curar os homens e as mulheres de mão ressequida, de mão atrofiada. E isto não é necessariamente, ali era literal, mas não é necessariamente para nós de forma literal. Mão direita, poder de ação, poder de realização. Mão direita ressequida estava ali num dia em que ele estava ministrando, num dia de sábado. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando... Vamos junto comigo, vamos lá, 7. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Diga, a minha mão nessa noite está sendo restaurada. Então estica bem a sua mão assim, ó. Diga, minha mão será uma mão de bênção. Aleluia. A minha mão, se ela até hoje foi uma mão atrofiada, talvez por causa de um coração leproso, doente, emocionalmente falando, ou espiritualmente falando. Mas Jesus está nos dizendo hoje, vem para o meio e estende a tua mão. Como estender a mão se ele tinha a mão ressequida? Como estender a mão se ele era impossibilitado de esticar? A palavra de Deus cura. Você está hoje ouvindo a palavra de Deus. Então quando você hoje, pela fé, diz: eu não quero mais ser inoperante como eu tenho sido. Eu não quero trabalhar somente pela minha casa. Não importa a minha idade, meu sexo, minhas experiências pessoais. A partir de hoje, eu estenderei minhas mãos pela fé. E o Senhor
me deixará claro qual é o meu ministério. E eu serei atuante no meu ministério para abençoar vidas, em nome de Jesus. O Senhor estava confrontando aquela classe religiosa, por isso que Ele chamou para o meio, porque Ele entendeu que aquele homem estava sendo um sinal para aquela classe religiosa infrutífera, que falava muito, mas realizava pouco. Chamou para o meio deles, no meio da sinagoga, e disse: estica a sua mão, estenda a sua mão. Como que dizendo, você é um sinal para essa classe religiosa, uma classe que fala muito e realiza pouco. Estenda a sua mão. E aquele homem estendeu a mão, e ele foi curado. Em nome de Jesus. E há uma última passagem que se encontra em Atos, capítulo 9, de 36 a 41. Atos 9, de 36 a 41. Atos 9, de 36 a 41. Vamos juntos. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas suas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Que maravilha! Quem é que Deus tem interesse em ressuscitar? Quem faz falta? Quem Deus tem interesse em ressuscitar? Quem Deus tem interesse de devolver a vida, porque sabe dos benefícios no entorno de onde vive? Quem era essa Dorcas? Notável pelas suas esmolas e pelas suas obras. E ela morreu. Tendo adoecido, ela morreu. Lavaram-na, colocaram-na no cenáculo e mandaram chamar Pedro, que estava numa outra cidade. Ele veio de uma outra cidade, chegou naquele lugar, a mulher já havia morrido. Pedro buscou a face de Deus, Pedro orou ao Senhor e a chamou pelo nome. Antes disso, as viúvas cercaram a Pedro e, chorando, apresentavam seus vestidos, apresentavam as obras que ela fazia. Obras concretas, vestidos, as obras das suas mãos. Olha, o sinal de que esta foi uma mulher de mãos operosas. E Pedro então mandou que todas se retirassem, orou, buscou a Deus, clamou pela vida daquela mulher, e orando ao Senhor, Ele a ressuscitou. Dorcas é um sinal para cada um de nós, queridos. Dorcas é um sinal do quanto o sangue de Cristo Jesus hoje é extremamente eficaz e poderoso para me devolver um ministério que talvez tenha sido atrofiado. Há muitas pessoas que engavetaram seu ministério, seus dons. Há quanto tempo você não desenha mais? Há quanto tempo você não faz mais nenhum quadro?
Há quanto tempo você não faz nenhuma poesia? Esses dias eu estava conversando com o pessoal lá de casa, dizendo, gente, para os meus filhos, dizendo, gente, se vocês têm uma música, se vocês têm uma dança, se vocês têm um teatro, têm uma peça, não importa a idade, pode ser uma criança, um junior, um adolescente, eu quero que vocês apresentem nos cultos. Eu quero que na primeira oportunidade vocês desenvolvam os dons, os talentos, que façam, que abençoem as pessoas, mesmo na simplicidade. Porque, amados, não há coisa mais extraordinária do que passar pela vida e deixar uma marca na vida das pessoas. Mas onde estão os seus dons? Onde estão as suas habilidades? Quem sabe você esteja esperando uma oportunidade. Bom, o pastor não me dá oportunidade. Ou então, talvez a igreja não tenha um espaço onde eu possa me desenvolver. Eu tenho plena convicção de que não há dom que Deus tenha lhe dado que dependa do pastor perceber, ou que dependa do pastor um dia acordar para realmente te dar uma oportunidade. Eu tenho plena convicção, meu querido, que o Senhor já lhe dotou de dons, de talentos e de uma unção sobrenatural para você fazer, que seja nos bastidores, que seja sem que alguém te chame, que seja sem que alguém perceba, mas se é algo que o Espírito de Deus compartilhou, e você percebe que tem sido atrofiado, que tem sido guardado numa gaveta. Hoje o sangue de Cristo te resgata disso. E eu tenho plena convicção de que esse ministério vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Como Dorcas ressuscitou, esse ministério vai ressuscitar. E você vai se alegrar por isso. E a igreja vai se alegrar por isso. E a humanidade vai se alegrar por isso. Eu tenho plena convicção de que este vai ser o melhor ano da sua vida. Porque o melhor ano da nossa vida é quando nós nos sentimos frutíferos. Quando nós somos discípulos de Cristo. E as pessoas podem apresentar, olha o que ele fez. Olha o que ela fez. Em nome de Jesus. Quero te convidar a vir aqui à frente. O sangue que foi vertido das mãos de Jesus, hoje são vertidos para nos devolver o ministério que foi engavetado, que foi neutralizado talvez por uma crítica, que foi paralisado talvez por uma decepção em algum momento da sua vida. Se hoje Deus falou com você acerca das mãos operosas, nós nunca, nesse ministério, precisamos tanto das pessoas como vamos precisar neste ano. Precisamos de pessoas que ajudem a alavancar, a fazer seguir, a romper com barreiras de inatividade em todas as faixas etárias. Esse é o ano. Esse é o ano em que você tem a oportunidade de desenvolver o seu dom profético. O dom da cura, o dom do serviço, o dom da misericórdia, o dom da visitação, o dom da intercessão. Na segunda-feira à noite estamos marcando uma reunião com toda a liderança de células, de discípulos e daqueles que estão aqui para dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero me engajar em alguma coisa, eu quero ajudar numa célula, eu quero ser discípulo de alguém, eu quero fazer discípulos, só não sei como fazer. Pois bem, segunda-feira à noite será uma noite que nós dedicaremos para organizar toda a igreja com relação ao que nós vamos fazer. Nossos projetos, nossos planos trimestrais. Então segunda-feira à noite é uma noite em que queremos convidar aqueles que querem fazer algo para o Senhor. Porque as nossas mãos não serão mais mãos remissas, não serão mais mãos inoperosas, mas serão mãos abençoadoras. Vamos adorar ao Senhor enquanto você apresenta as suas mãos. Eu queria que você durante esse tempo não fique com a mão levantada assim, porque você vai cansar um pouco, mas olhe para as suas mãos. Nesse tempo em que você estiver orando, ore pelas suas mãos. Mas eu quero que você ore com os olhos abertos. Eu quero que você olhe para as suas mãos e comece a ver
o sangue de Cristo. Comece a ver o sangue de Cristo, como se suas próprias mãos estivessem sendo traspassadas, como as mãos de Cristo foram traspassadas. Olhe para a palma da sua mão direita, da sua mão esquerda. Veja o sangue de Cristo te redimindo de toda falta de frutificação, de toda esterilidade, de toda lepra nas mãos, por causa da lepra do coração. E veja o sangue de Cristo te redimindo. Veja o sangue de Cristo te redimindo. Vamos adorar o Senhor. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Escuta